Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui, eu sou professor de História do campus Nova Cruz, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e hoje nós vamos discutir Grécia Antiga, parte aí importante do nosso programa para o Enem, né, dos temas que aparecem com frequência no Enem. Então nós vamos ter uma conversa aqui a respeito do tema, e eu quero caminhar com vocês já diretamente na discussão sobre as questões. Nós vamos focar em questões de concursos, do Enem e de outros vestibulares, e também alguns textos e fontes. Enfim, nós vamos caminhar por aí, discutindo questões, textos da época, textos recentes, a respeito da Grécia Antiga. Então, vamos lá. Eu quero colocar para vocês essa primeira questão para a gente começar a nossa discussão cronologicamente do começo. Nós poderíamos partir de qualquer lugar, tá, gente? Assim, nós não precisamos obedecer uma sequência cronológica do ponto de vista temporal, né? Mas eu fiz essa opção aqui e nós vamos começar discutindo uma questão que diz respeito a aspectos gerais da formação grega, tá? Então a questão diz assim: apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central político-religiosa e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. Então, essa é a citação de um historiador, especialista em história antiga, Moses Finley, e que traz para nós uma dimensão fundamental da Grécia Antiga, e que vocês precisam ter em mente quando forem para o Enem, quando forem realizar a prova, tanto essa quanto qualquer outra prova que vocês forem enfrentar, que é o fato de que a Grécia Antiga, deixa eu diminuir aqui para vocês me verem, né? Tecer aqui alguns comentários a respeito dessa citação antes da gente ir para a questão e ver e considerar as alternativas. Então, a Grécia Antiga não se define pela sua territorialidade, como hoje, né? Há um país, um Estado-nação, que nós chamamos Grécia, e que tem um governo próprio, que tem uma delimitação de fronteiras e que é reconhecido internacionalmente como um país cuja autonomia precisa ser respeitada. No mundo antigo, a Grécia era não um país único, mas uma fragmentação de cidades, era um conjunto de cidades, de colônias, de comunidades que tinham em comum determinados traços, sobretudo o seu idioma, mas também um conjunto de valores que eles partilhavam entre si, valores de religiosidade, de pensamento, enfim. Então, eles tinham características culturais semelhantes, que fazia com que nós, né, essas características fazem com que nós possamos olhar para o passado, olhar para aquele recorte geográfico da Península Balcânica, onde originalmente nasce a Grécia, e que depois vai se espalhando, e dizer assim, aqui, nessa cultura, nesse idioma, nós identificamos a Grécia e os gregos, né? Um historiador brasileiro, por exemplo, disse que onde estivesse um grego, ali era a Grécia. Ou seja, a Grécia não é um território, a Grécia é uma cultura. E cada cidade, olha só que coisa interessante, o destaque do texto é justamente o fato de que, apesar da diversidade de povos, porque se formaram várias cidades diferentes, pelo fato de ter uma geografia muito recortada, cheio de montanhas, que dificultava a comunicação entre as diversas cidades. Então, as cidades foram vivendo num relativo isolamento, e apesar desse isolamento, todas elas partilhavam determinados valores comuns que permitiam a gente identificar hoje, né, aquele conjunto de cidades como a Grécia. E mesmo quando eles se expandiram para regiões muito espalhadas ao redor ali do mar Mediterrâneo,
como, por exemplo, até a Itália, né, até a Península Itálica, ali ainda assim era Grécia, porque a Grécia, repito, não se definia pela sua geografia, pela sua fronteira, mas pela sua cultura, pelo conjunto de valores e pelo seu idioma. Então, esse é o destaque que o texto está dando. Agora vamos para a questão propriamente dita. O excerto, ou seja, o trecho, o fragmento, refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da antiguidade: a predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. Vejam, gente, não nos parece que seja essa a questão central do texto, né? E como a questão fala claramente que nós devemos identificar no texto a alternativa, porque às vezes o texto é apenas uma ocasião para outras reflexões. Então, nas questões de Enem e de outros vestibulares, ocasionalmente o texto serve para provocar uma determinada reflexão. Mas a resposta não se encontra estritamente no texto. É preciso partir do texto e estabelecer outras conexões para além do texto. Mas, nesse caso, a questão pede claramente o excerto, ou seja, esse fragmento, esse destaque, se refere a tal aspecto. Então, é para identificar o aspecto que se encontra inscrito no texto que vem na questão. Então, o texto não está tratando das belas artes, do foco nas belas artes, né? Então, B, então descartamos a alternativa A. B, a fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades políticas. Também não trata disso, o texto não diz para nós que essas eram cidades frágeis do ponto de vista militar. Vamos para C. A vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos. Também é outra alternativa que não faz muito sentido, porque, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês. Então, vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos. Há essa relação aqui no texto? Existe uma relação entre o nascimento da filosofia e governos tirânicos, autoritários, centralizadores? Muito pelo contrário, né? A filosofia nasce em um ambiente político de maior discussão, um ambiente mais democrático, onde as pessoas são convidadas a debater, a formular ideias, a constituir argumentos bem fundamentados sobre determinada posição. Então, essa associação aqui torna a alternativa errada. D. A existência de cidades-estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Bom, parece que é mais ou menos por aqui. A Grécia Antiga tinha lá em cima, vamos voltar para o texto, uma dispersão geográfica e fragmentação política. Então, essa dispersão geográfica, essa geografia recortada que dificultava a comunicação entre as cidades, favoreceu uma fragmentação política, ou seja, cada cidade era distinta da outra, cada cidade tinha uma autonomia política que fazia com que a Grécia não fosse uma unidade política, não havia o rei da Grécia, havia o governante que liderava Esparta, o outro Tebas, o outro Atenas, e assim por diante. Então, cada cidade tinha o seu próprio governo. É isso que é uma fragmentação política. O poder está distribuído entre cidades diferentes. Então, qual é a grande característica do ponto de vista político da Grécia Antiga? A existência de cidades-estados. Então, a alternativa aqui está correta. E aí ele fala de padrões civilizatórios de unificação. Vejam, apesar das cidades-estados representarem uma fragmentação, havia padrões de unificação relacionados à cultura ou à civilização. Então, está correta. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Vamos ver a letra E. A igualdade social sustentada pela exploração econômica de colônias estrangeiras. Gente, na Grécia Antiga não havia igualdade social, muito pelo contrário, era uma sociedade muito desigual
todas as cidades tinham suas próprias desigualdades particulares, né? A divisão social em Atenas era distinta da divisão social em Esparta, mas em ambas as cidades, estou mencionando Esparta e Atenas porque são as que frequentemente aparecem nos livros didáticos e também no Enem, porque representam dois modelos políticos muito distintos, o que é uma evidência dessa fragmentação. Então, Esparta era muito desigual e Atenas, mesmo sendo democrática, também era desigual. Tinha os seus escravos, tinha sua população pobre, enfim, então não havia igualdade social, como aparece aí no final da questão, igualdade social na Grécia Antiga. Então, a alternativa está errada, né? Vamos aqui para a próxima. Diz assim: por muito tempo, entre os historiadores, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros, que por volta de 2000 a.C. teria conquistado a Grécia, submetendo a população local. Hoje em dia, os estudiosos descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo o pesquisador Moses Finley, a chegada dos gregos, mais uma vez, esse mesmo autor, tá, gente? Moses Finley é o mesmo autor da questão anterior. Então, continuando. A chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo, que se misturou com seus predecessores para criar lentamente uma nova civilização e estendê-la como e por onde puderem. Então, antes da gente ir para a questão e considerar as alternativas, vamos ler o texto aqui com atenção. Por muito tempo, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros que teria conquistado a Grécia, submetendo a população local, como se a Grécia fosse, assim, tivesse sido formada de uma hora para outra por um povo guerreiro que invadiu a Península Balcânica, subjugou os povos que ali estavam instalados antes deles, e pronto, nasceu a Grécia. Hoje em dia, os historiadores descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento complexo, ou seja, a formação da Grécia não foi assim de uma hora para outra, mas se deu através de um processo. E aí ele cita, a questão cita, ou melhor, né, Pedro Paulo Funari, que é a fonte aqui dessa questão. Pedro Paulo Funari cita Moses Finley, dizendo que a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo dentro de uma dinâmica pré-existente que se misturou. Então são novos povos, um elemento novo que vão chegando e se misturando com seus predecessores para criar lentamente uma nova civilização. Então, é muito importante a gente ler com cuidado, tá, gente? Vejam, ler um texto com atenção, ler um texto com cuidado, é básico para a gente responder uma prova como a do Enem. É uma prova que exige muito de interpretação de texto. É preciso ter conhecimento histórico, ter conhecimento dos acontecimentos, dos fatos, das interpretações historiográficas, isso é fundamental, claro, é importante. Mas antes de qualquer coisa, é a interpretação do texto. É o foco que o texto está dando. Então, nós já sabemos aqui qual é a direção que a questão vai tomar. Vamos voltar aqui para ela. Só um comentário que eu precisava fazer assim, dar esse destaque, tá, gente? Leiam a prova com bastante atenção, com cuidado. Observem essas palavras-chave, esses destaques, sublinhem, né? Façam alguma forma de destaque no texto, nas partes que vocês percebem que são as mais importantes, que são o foco mesmo do texto, para poderem ir para a questão e, assim, vocês talvez gastem um pouco mais de tempo aí, mas vão gastar menos tempo quebrando a cabeça com as alternativas, porque vocês vão bater direto na alternativa que faz mais sentido. Então, vamos lá, eu vou ampliar novamente para vocês. Segundo o texto, a formação da Grécia Antiga ocorreu de forma negociada por meio de alianças e acordos políticos entre os líderes das principais tribos nativas da Península Balcânica. Bom,
O texto não está falando em negociação. Forma negociada, veja que antes ele estava falando de um povo superior de guerreiros. Esses guerreiros, assim, dizer que a interpretação mudou não quer dizer que os guerreiros, né, assim, a interpretação agora diz que não eram guerreiros. Não, os gregos que chegaram como guerreiros. Eles só não chegaram acabando com tudo e instaurando uma nova civilização. Eles chegam conquistando, são povos guerreiros realmente, os dórios, os aqueus, são povos guerreiros. Por que eu estou falando? Deixa eu aparecer aqui novamente para vocês. Ó, gente, a Grécia é formada por um conjunto de povos que chegam ali na Península Balcânica, né, assim, 2.000 anos antes de Cristo. Esses povos são vários. Não é um povo grego que chega lá e forma a Grécia. São os aqueus, são os primeiros que chegam lá e formam a civilização cretomicênica. Vocês já devem ter ouvido falar e visto isso nos livros didáticos. Depois chegam os jônios, os dórios, os eólios. Esse conjunto de povos vão dando forma ao que nós conhecemos como a Grécia, junto com os povos que já existiam lá na Grécia Antiga, ou melhor, naquele território da Península Balcânica que dará origem à Grécia Antiga. Então, quem é a Grécia? Essa Grécia de que nós falamos, que tem cidades-estado, que fez nascer a filosofia, que fez nascer a política, essa Grécia é o resultado do encontro entre povos que já existiam na Península Balcânica e esses povos que estão chegando, povos guerreiros que chegam dominando e convivendo com os povos que já existiam lá, produzindo uma síntese que é a Grécia Antiga, tá certo? Então, assim, a alternativa A está errada porque não foi de forma negociada que eles chegaram lá, foi como guerreiros mesmo. De forma gradual, a partir da integração de povos provenientes de outras regiões com habitantes da parte sul da Península Balcânica. Opa, forma gradual. Tem esse destaque aqui, ó, lentamente. Significa a mesma coisa, né, gente? A partir da integração de povos, exatamente. Então, a alternativa B é a melhor, é a que se encaixa melhor aí na interpretação do texto, tá? Então, letra B. Eu não vou considerar as próximas, porque eu quero avançar com vocês, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Aqui eu trouxe o trecho de um livro de Pedro Paulo Funari, esse mesmo autor da questão anterior, Grécia e Roma, o mesmo livro. Eu tirei uma outra citação do livro, trouxe para vocês aqui, para falar das diferenças entre escravos ou servos em Esparta e em Atenas. Então ele diz: os ilotas não eram escravos. Isto mesmo, não eram escravos. Isso é interessante. Quem são os ilotas? São os servos dos espartanos. São espécies de servos, né? São a camada mais baixa da cidade-estado de Esparta e que muitos historiadores chegaram a qualificar como escravos, mas ele está explicando para nós que eles não eram escravos, porque não eram de fato propriedade dos espartanos. Eles eram submetidos, mas formavam uma comunidade à parte, embora não tivessem direitos legais e pudessem ser mortos por qualquer espartano sem que este sofresse nenhuma punição pelo assassinato. Apenas os espartanos e seus descendentes pertenciam ao grupo dos chamados iguais. Olhem isso. Apenas os espartanos eram iguais, o que demonstra que havia muita desigualdade social lá. Proibidos de trabalhar, eram sustentados pelo trabalho dos ilotas. Olhem mais uma vez esse destaque que eu quero dar. Eles eram sustentados pelos servos. Por outro lado, deviam dedicar-se aos assuntos da cidade. Dedicar-se aos assuntos da cidade. Estou dando muitos destaques aqui, né, gente? O que eu quero com essa citação? Não é ainda uma questão, mas ela vai nos preparar para responder a próxima questão.
Nós tratamos a Grécia como, né, o berço da política, e é realmente a política como nós conhecemos, a política que obedece a uma racionalidade, nasce realmente na Grécia Antiga. A política como debate, como discussão, como projeto para a cidade, enfim, nasce na Grécia Antiga. Mas há esse detalhe: a política, assim como a democracia lá em Atenas, a gente está falando ainda de Esparta, mas isso valerá para Atenas, só é possível por causa dessa mão de obra de trabalhadores excluídos, pobres, escravos ou servos. No caso de Esparta eram os ilotas, no caso de Atenas eram os escravos mesmo. Só era possível porque eles trabalhavam para sustentar os cidadãos. O cidadão, a elite, no caso de Esparta, só era cidadão quem era espartano mesmo, os iguais, quem fazia parte da elite. Então, eles se dedicavam à política, a pensar a cidade, a discutir a cidade, a encontrar soluções para a vida coletiva. Isso é a política. Então, por que a política nasce ali, entre os gregos? Dentre outros fatores, claro, tá, gente? Mas, assim, ela só é possível por causa dessa mão de obra que executa os trabalhos manuais e libera a elite para dedicar a pensar a cidade, a pensar, enfim, a vida coletiva, como eu disse. Vamos para o próximo texto, que trata agora de Atenas, ainda de Pedro Paulo Funari. Os escravos de Atenas eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra, e seus descendentes considerados instrumentos vivos. Aqui eu já deixei destacado em vermelho, para vocês entenderem que os escravos eram, não, não eram considerados gente, né? Eram instrumentos vivos. Dizer que é um instrumento significa dizer que é uma coisa, né? Bom, continuando. Dos escravos, cerca de 30 mil trabalhavam nas minas de prata, 25 mil eram escravos rurais e 73 mil eram escravos urbanos empregados nas mais variadas tarefas e ofícios. Agora a conclusão, o mesmo destaque que eu dei no texto anterior a respeito dos ilotas. Eu quero fazer agora a respeito dos escravos em Atenas, permitindo que seu dono se ocupassem dos assuntos públicos. Eita, eu esqueci de projetar, né, gente? Pronto, agora sim. Dos escravos. Desculpe, vamos lá para o final. Aí fala das ocupações dos escravos e no final, permitindo que seus donos se ocupassem dos assuntos públicos. Pronto. Então, como é que Atenas pôde desenvolver e aprofundar sua democracia? A partir do trabalho da mão de obra dos escravos, né? A partir do trabalho escravo. Vamos ver mais uma citação que diz assim: a escravatura propriamente dita existira sob várias formas em outras civilizações, como a egípcia, por exemplo, mas nunca como a maneira principal de criar renda para alguém. O Império Egípcio não tinha uma economia escravista, isso é importante, tá, gente? Na Antiguidade Oriental, Mesopotâmia, Egito e os outros povos ali da Antiguidade Oriental, como os hebreus, fenícios, persas, eles não tinham uma economia que dependesse sistematicamente da escravidão. Tinha escravos, mas os escravos não eram a base de funcionamento da sociedade, não eram a maioria dos trabalhadores e não mantinham, não sustentavam economicamente essas civilizações. As cidades-estado gregas, voltando para o texto, tornaram a escravidão pela primeira vez absoluta e dominante. Então, olha, é preciso ter isso em mente. Quando a gente fala de Grécia e Roma, nós estamos falando de civilizações escravistas, que tinham na escravidão a base de funcionamento, a base da vida econômica. E para que o restante da sociedade pudesse se liberar para fazer outras funções, inclusive a de pensar, a de executar a política, tinha que ter os escravos ou servos trabalhando na base da sociedade. E organizando a vida econômica, ou mantendo, organizando não, sustentando a vida econômica. Isso acontece pela primeira vez em Atenas, ou desculpem, na Grécia, tanto Grécia quanto Roma. O mundo grego, é claro, nunca se baseou exclusivamente no uso do trabalho escravo.
camponeses livres e artesãos urbanos sempre existiram ao mesmo tempo que os escravos nas diferentes cidades e estados da Grécia. No entanto, a escravidão era, como aparece aí, absoluta e dominante, ok? Então tenham isso em mente quando forem para a prova, isso é fundamental. E agora, mais um aspecto central da história grega é o nascimento da política, né? A polis é uma citação de um texto sobre introdução à filosofia, um texto contemporâneo, e as autoras dizem assim: a polis se fez pela autonomia da palavra, não mais a palavra mágica dos mitos, palavra dada pelos deuses, mas a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação. Expressar-se por meio do debate fez nascer a política, que permite ao indivíduo tecer seu destino na praça pública. Ou seja, gente, só existe política no debate. O que caracteriza a política é precisamente o debate, a discussão, o contraditório, a argumentação. Porque para defender um determinado projeto, uma determinada ideia, é preciso que o sujeito se aproprie do debate e elabore argumentos em defesa daquilo que ele projeta, né, daquilo que ele coloca como proposta, como proposição para a vida da cidade. Então, não há política sem debate. A essência da política, no sentido estrito, porque a gente pode falar assim, como era a política na Mesopotâmia? Tinha um rei, enfim, tinha os sacerdotes que administravam no templo, mas isso não é política no sentido racional, no sentido que nós atribuímos hoje. A política é uma atividade intelectual que pressupõe o debate, a argumentação, a discussão, o contraditório, tá ok? Então, estritamente falando, a política nasce mesmo na Grécia. Antes da Grécia não existe política nesse sentido, tá certo? Então, quando a gente fala em política, a gente fala em debate, discussão e abertura para o contraditório. Então, considerando isso, vamos para uma questão aqui do Enem, que tem dois textos que são comparados aí na questão. Um é de Tucídides e diz: olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Então, o sujeito que não se interessa pela política é um inútil, é no sentido grego, um idiota, né? Aquele que olha somente para si mesmo e que não tem preocupação com a vida coletiva, com o bem comum, enfim. Nós, cidadãos, continuando o texto, nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Porque, né, existe essa discussão de que quanto mais a gente conversa, menos a gente executa. Tucídides diz o contrário, que quanto mais a gente discute, melhor a gente executa. Vamos para o segundo texto. De Aristóteles, e diz assim: um cidadão integral pode ser definido nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Então, o que é um cidadão? É alguém que exerce funções públicas, que participa da administração da justiça, que participa da vida da cidade. Continuando o texto, algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados, né? Determinadas funções têm que ter um intervalo de tempo que precisa ser respeitado para que a mesma pessoa volte a exercer essa função. Bom, comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo quê, gente? Prestígio social? Não, né? Para eles, não é a condição social que define quem é o cidadão, mas o fato dele se interessar pela vida política. E é exatamente o contrário, assim, quanto mais ele participa da vida política,
ele é um cidadão melhor e, portanto, adquire mais prestígio social. O prestígio social, do ponto de vista desses autores, não advém da riqueza, advém da vida política. Quanto mais participa da vida política, quanto mais o sujeito contribui com a sua cidade, mais prestígio social ele tem. Então, vem do acúmulo de riqueza? Também não. Essa daqui é muito parecida com a primeira, né? Prestígio social e acúmulo de riqueza. Vem da participação política? Exatamente. Então, o que é a cidadania? Desculpem. A cidadania é a participação política. O que é um cidadão? É o sujeito que participa das decisões relativas à sua cidade. Então, a alternativa C é a correta. A D, local de nascimento, está correto? Está correto, mas não é disso que o texto trata. Mais uma vez, gente, é fundamental ler o texto, compreender o texto e perceber qual é o destaque do texto, sobre o que o texto está tratando. Havia restrições em Atenas para a participação da vida política? Havia. E uma dessas restrições dizia respeito justamente ao nascimento. O local de nascimento definia a cidadania? Sim, mas não é disso que o texto está tratando. Então, essa alternativa está errada. Grupo de parentesco. Gente, também tem a ver, porque era preciso ser ateniense, filho de pai e mãe ateniense para poder ser um cidadão. Ok, mas não é disso que o texto trata. Então, essas alternativas, embora estejam corretas, estão erradas. As sentenças estão corretas, mas elas estão erradas para a questão, ok? Porque não é. A questão pede para você comparar os textos, e isso não aparece em nenhum dos dois textos, tá bom? Vamos adiante. Eita, essa já está marcada, olha. Mas vamos ler aqui. Em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia clássica, vou copiar aqui para vocês. É correto afirmar. Então, o texto pede, de novo, gente, vamos ler a questão com atenção. Está tratando de que ética e justiça. O que é ética e justiça para... Ficou um pouco feio, vou voltar aqui para tentar fazer melhor aqui. Pronto. O que é ética e justiça na política da Grécia clássica? Então, já a alternativa A é a melhor alternativa e nós, né, já deixei marcada, né? Foi sem querer. Trata-se de virtudes que se traduziam na observância da lei, dos costumes e das convenções instituídas pela polis. Gente, muita atenção. O aspecto mais importante da vida política da Grécia é a existência ou a coexistência de cidades e estados independentes. Isso que nós chamamos de polis. E cada polis tinha sua própria organização política, suas próprias leis, seu próprio governo, suas próprias convenções morais, culturais. Embora houvesse, né, valores partilhados entre todos os gregos, independente da cidade-estado, cada cidade tinha características particulares. Então, o que é ética e justiça na vida política da Grécia, independente da cidade a que o grego pertencesse? Era o exercício da virtude. O que é ser um sujeito ético e justo na Grécia Antiga? É praticar as virtudes, observando as leis, obedecendo aos costumes daquela cidade, respeitando as convenções instituídas coletivamente na cidade-estado. Então, prestem muita atenção, gente. Olha, não dá para ir para uma prova, fazer uma prova de história sem ter essa dimensão muito bem estabelecida aí na sua memória. A Grécia Antiga se definia por uma política caracterizada pelas cidades-estado. Então, politicamente, um bom cidadão era esse que respeitava as decisões coletivas, que respeitava a lei, que prezava pela busca das virtudes, tá? Mais uma questão do Enem. E diz assim: na Grécia Antiga, o teatro tratou de questões como destino,
castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com jesuítas a representar peças de caráter religioso. Então, essa é uma questão muito interessante, porque vem, ó, passa pela Grécia, passa pelos séculos XVI e XVII na Europa, passa pelo Brasil colonial, e faz uma conexão agora. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma de quê, gente? De manipulação do povo pelo poder, que controla o teatro? Bom, poderia ser, né? O teatro como instrumento de manipulação, o conteúdo do teatro como instrumento de manipulação. Mas os fatos que estão aqui apresentados não dizem respeito a isso. Está falando de castigo, justiça, destino, fala dos gregos decorando as peças. Na Inglaterra, produziu peças sobre o amor, o poder, enfim. Então, assim, acho que o foco não é a questão da manipulação do povo pelo poder, pelo governo. Ao contrário, né? Pode ser até um instrumento de rebelião do povo, de contestação do poder. O teatro é o lugar onde é possível rir do governo. O teatro é o lugar onde é possível rir do rei, onde é possível rir das autoridades, fazer piada, enfim. Então, não é só um instrumento de manipulação. É um instrumento de diversão? Certamente. E de expressão de valores e de problemas? Também. Então, no teatro, as pessoas se divertem, mas também expressam. O teatro expressa os valores de uma determinada sociedade, tá, gente? Então, opa, essa é a alternativa correta, a letra B. A letra C está errada porque diz que se esgota. Vou pegar a canetinha aqui. Se esgota na função de distrair. Não, ela também expressa valores, também expressa problemas, né? Manipulação pelos intelectuais. Quer dizer, todo mundo que vai para uma peça é manipulado por quem elabora a peça. Isso é, bom, gente, é equivocado, né? É um instrumento de entretenimento, é uma forma de entretenimento que foi superada e hoje não existe mais teatro? Também não, né, gente? Então, a melhor alternativa aqui realmente é a alternativa B. É um meio de diversão, uma forma de diversão, mas também de expressão. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui a nossa conversa sobre Grécia Antiga. E se a gente tiver oportunidade, nós conversamos sobre outros temas da história aí. Mas acho que, bom, é uma boa conversa e ajuda bastante. Tá? Boa prova para vocês. Espero que vocês mantenham a tranquilidade, se concentrem bastante e possam trazer à memória aquilo que vocês estudaram ao longo da sua vida escolar, não só esse ano, tá? Vocês têm todo um repertório aí que vem desde os anos iniciais da vida escolar e que vocês vão poder mobilizar agora para fazer a prova de vocês no Enem. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado.